Em nosso relacionamento humano, nós não gostamos, nas nossas interações sociais, de expor nossas limitações, expor nossas deficiências, nossos pontos fracos. É natural do ser humano. A gente sempre quer maximizar as nossas potencialidades. É disso que vamos tratar nessa postagem. Olá, sou o Pastor G, Pastor Gisiel. Seja bem-vindo ao nosso canal. Esse canal, a proposta dele é difundir a palavra de Deus. Bom, isso acontece realmente. Nenhum ser humano gosta de se expor, de expor suas fraquezas. Mas com Cristo, como é que deve ser? A Bíblia fala sobre esse assunto? Fala. Em Marcos 9, versículos 23 e 24, tem uma passagem que trata desse assunto com muita propriedade. Assim está escrito: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olha a oração desse pai: ajuda a minha incredulidade. O que é isso? Incredulidade. Era uma deficiência que ele tinha. E ele expôs a Jesus Cristo. Voltando ainda à questão de a gente não querer expor nossas deficiências, por exemplo, tem gente que na mídia social é uma vida. Mas quando você vai na vida real, é outra vida totalmente diferente. Isso acontece. Você conhece gente assim, eu também conheço, todo mundo conhece. Mas voltando aqui ao texto, então qual o contexto dessa passagem bíblica? Jesus, ele subiu ao monte, levou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, deixou os restantes ali embaixo. Subiu, quando ele estava voltando após a transfiguração, assim que ele estava chegando perto do local, notou uma certa balbúrdia, uma discussão. Era o discípulo ali com uma multidão. E Jesus perguntou: o que está vendo, né? Vamos resumir aqui com nossas palavras. O que está vendo aí, né? Como fosse hoje. O que vocês estão discutindo? Aí um homem se apresentou: Jesus, eu tenho um filho que ele sofre muito. Ele se lança no fogo, ele espuma. Na verdade, ele está endemoniado, vamos dizer assim. E Jesus começa a dialogar com aquele pai. Mas desde quando aconteceu isso, o pai vai explicando. E no versículo 22, o pai fala assim: muitas vezes, né, o demônio tem lançado ele no fogo, na água, para o destruir, para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Agora ficou mais claro o ponto fraco dele. Ele no versículo 22, o que ele falou no versículo 22? Mas se tu podes fazer alguma coisa, ele não estava crendo. Por que ele não estava crendo que Jesus poderia fazer? Porque ele tinha levado aos discípulos de Cristo, eles não conseguiram. Então, naturalmente, o pai aflito, né, o pai ali vendo o filho sofrer, ele estava ali agitado, ele estava triste, estava atribulado, afligido, ele na hora não percebeu que ele estava ali diante do Filho de Deus. E ele usou: se tu podes fazer alguma coisa. Aí Jesus contrabalançou, né? Se tu podes crer, tudo é possível que crê. Aí o homem caiu em si. Que esse pai poderia agora falar: Jesus foi mal criado comigo, está vendo que eu estou sofrendo, eu vou embora. Então ele poderia contestar Jesus: está dizendo que eu não estou crendo em ti? Que negócio é esse? Se eu estou aqui, eu estou crendo. Mas não, o que ele fez? Clamando com lágrimas. Lá em Mateus, que é outra passagem do mesmo assunto, está lá em Mateus 17, versículo 14, está dizendo que ele se pôs de joelhos. Olha o quadro, um quadro comovente. Um pai tendo um filho endemoniado, um filho atormentado, com dúvida no coração, que era um ponto fraco dele, se aproxima de Jesus, se ajoelha perante Jesus, expõe a sua deficiência a Jesus. Qual o resultado? Ele foi abençoado. Jesus libertou o menino. Jesus libertou o garoto. Veja bem, ele expôs essa deficiência a Cristo. É isso que nós temos que fazer também. Aqui já são ensinamentos. Existem outros exemplos bíblicos de pessoas que se expuseram perante Deus? Sim. Veja em Lucas 6, tem a passagem que Jesus estava na sinagoga, ele entrou na sinagoga e tinha um homem com a mão ressecada ou a mão atrofiada. Era uma deficiência física no caso. Podemos dizer que essa primeira deficiência do pai era uma deficiência espiritual, porque ele duvidava do poder de Jesus, né? Ele estava muito atribulado. Essa deficiência aqui era física. E Jesus, está escrito que Jesus disse ao homem que tinha essa mão
encolhida, essa mão atrofiada. Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Veja bem, naquele tempo, ainda hoje, né, tem gente com problema quando vê alguém com alguma deficiência física. Imagina naquele tempo. Porque para o judeu, na cultura judaica, toda doença era fruto de pecado. Se a pessoa está doente, se a pessoa tem algum problema, porque ela pecou, os pais dela pecaram. Essa era a cultura. Que não é bíblico isso aí, né? Nem sempre a pessoa peca e tem doença. Isso aí. Agora, existem doenças, né? Tal que a gente acabou de ver daquele menino, que era uma doença espiritual, era um demônio. Mas tem doença que é orgânica, é fruto do pecado. Né? Você fica gripado, outro fica com isso. Doenças, vamos dizer, normais. Fruto lá do pecado no Jardim do Éden, que toda a humanidade agora está com essa deficiência, com esses problemas. Mas no caso aqui, ele viu aquele homem e pediu para aquele homem se levantar. Olha o contexto da época. Aquele homem era visto pela sociedade como, particularmente a sociedade religiosa, como alguém marginalizado. Isso aí não, isso aí deve ser cheio de pecado, deixa ele quieto aí. Então o homem naturalmente já vivia escondido, ele já vivia quietinho ali, se ocultando. Jesus foi e mandou ele se levantar e ficou no meio. Quer dizer, o homem teve que expor, não tinha como esconder mais. Ele estava lá quietinho, sentado. Jesus, levanta-te e vem para o meio. O homem foi lá para o meio com a mão, mostrando a deficiência dele. Interessante que o versículo continua. Levantando-se ele, o homem ficou de pé. Da mesma maneira, esse homem poderia chegar. Que isso? Jesus quer me expor. Jesus quer me humilhar. Nada disso. Vou me mandar daqui. Ele poderia dar uma resposta mal curada a Jesus. Que isso, Jesus? Está me expondo aqui? Não basta o meu sofrimento todo dia ser discriminado pela sociedade aqui, pelos religiosos? Você ainda quer que eu fique de pé no meio? E aí a gente sabe o resultado, que Jesus curou aquele homem. Porque ele expôs a sua deficiência. Ele se humilhou. Ele expôs. E no caso ali foi bem pior, foi publicamente. Tem mais exemplos? Temos. Oração de Neemias. Lá em Neemias, no capítulo 1, tem a oração completa, depois você lê. Vamos destacar aqui os versículos 6 e 7. Neemias soube, no contexto dessa passagem, que os muros de Neemias estavam cativos lá na Babilônia. Cativeiro. Mas ele soube, chegou a notícia que os muros de Jerusalém estavam rachados, estavam fendidos, estavam destruídos. E ele ficou triste e foi orar a Deus. Olha o que é a oração dele. Estejam, pois, atentos, os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Interessante a oração dele, que ele começou orando, confessando que Israel tinha errado. Ok. Mas ele foi mais fundo. Ele puxou para si, ele apresentou ele próprio como deficiente. Eu e a casa de meu pai temos pecado. É muito cômodo a gente orar acusando as pessoas, ou fazer declarações acusando outros. Agora, no caso aqui, eu e a casa de meu pai temos pecado, nos corrompemos, não guardamos teus mandamentos. O que é isso? Apresentar as suas deficiências a Deus. E temos também a oração de Daniel. No contexto aqui de Daniel era um homem estudioso da Bíblia, um homem sábio. Ele estava estudando as profecias e descobriu que aqueles 70 anos que Deus falou que o reino de Judá seria preso, ficaria cativo na Babilônia, estava chegando ao fim. E aí ele foi orar a Deus. Ele falou, versículo 9, destacamos versículos 5 a 9. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras
por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ele se inclui, né? Nós pecamos. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele, Deus. Veja que na Bíblia existem inúmeros outros exemplos e registros bíblicos que mostram essa condição de o servo de Deus se humilhar, de a pessoa se humilhar e expor a Deus a sua deficiência. Nós devemos fazer o mesmo também. Na área humana, ninguém quer se expor, ok. Mas com Deus, Ele já conhece a gente. Não adianta eu tentar me esconder. Não adianta eu tentar camuflar, encobrir a minha deficiência. Pelo contrário, Deus espera e Jesus espera que nós nos apresentemos a Ele. Por quê? Lá em Hebreus 2, capítulo 2, versículos 17 e 18, assim está escrito: por isso, convia que em tudo, aqui está falando de Jesus Cristo, convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus Cristo é um sumo sacerdote que se compadece de nós. Porque está escrito que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. O próprio livro de Hebreus, no capítulo 4, versículos 15 e 16, assim está escrito. Porque não tem, falando de Jesus ainda, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando você apresenta as suas deficiências a Cristo, às vezes você não quer nem comentar com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seu pastor, com seu vizinho, com seus amigos, aquilo lá no fundo que só você sabe que tem. Mas Deus também sabe. O que Ele espera? Que você confesse, que você exponha para Ele, porque Ele é misericordioso para te ajudar a superar isso aí. Pode ser um desejo incontido, pode ser um pensamento mau, pode ser alguma atitude que você faz escondido, pode ser algum vício, alguma coisa que ninguém sabe, só você, mas Deus também sabe. Mas Deus não vai lançar em rosto, Deus não vai te expor. Lembra aquele homem que tinha a mão ressequida? Jesus mandou ele se levantar, ficar no meio e para o curar. O ensinamento ali é esse mesmo, é o que nós estamos comentando aqui. Expor a Cristo as nossas deficiências, os nossos pontos fracos. Agora é importante frisar o seguinte: não é tolerância com o pecado. É misericórdia e graça. Aqui em Hebreus, o que diz? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. O que é graça? Favor que não merecemos, a fim de sermos ajudados. Então, você é ajudado pela misericórdia e pela graça de Cristo. Não é pela tolerância com o pecado, que hoje em dia tem essa coisa, né? Não, Jesus é amor, pode tolerar tudo, a gente aceita tudo. Não, não aceita porque Jesus não aceita. Conforme a gente sabe, conforme a gente sempre diz, a proposta do canal é difundir a palavra de Deus. Então, estamos sendo sinceros contigo. Deus joga limpo. Aqui está bem claro, misericórdia e graça para ser ajudado. Agora, para isso, eu tenho que ser humilde. Até porque lá em 1 Pedro 5,7, a gente usa muito isso aqui, lançando sobre ele, né, Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então você deve lançar a sua ansiedade, as suas angústias, os seus pontos fracos sobre Cristo. Não sobre a sua esposa, seu marido, seus filhos, no trânsito, etc. Agora, veja o versículo 6. É bom a gente sempre analisar o contexto. O versículo 6, a gente usa muito o versículo 7. Lança sobre Cristo a tua ansiedade. Agora, olha o que o versículo anterior disse. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Esse exaltar não é esse sentido humano de a pessoa ser exaltada, né, ser o maior de todos, não. É você passar da condição de subjugado para uma condição de domínio, de controle. Para passar da condição de ser escravizado para a condição de ser livre, de dominar aquilo que quer te escravizar. Se tem uma deficiência, tem um ponto fraco, aquilo está te sufocando, está te escravizando. Se você se humilhar, confessando e pedindo ajuda a Cristo, como nós vimos aqui nos vários exemplos bíblicos, o que vai acontecer?
Aí sim, a sua ansiedade vai ser lançada sobre Cristo, e Cristo, por ser um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque em tudo ele foi tentado, mas sem pecado, ele vai nos ajudar com misericórdia, com graça, para nós sermos vitoriosos. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte. Aí sim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então não tenha vergonha, não tenha receio de expor a Cristo as suas deficiências, de expor lá no seu íntimo daquilo que você sabe que tem que melhorar, daquilo que está te prejudicando, daquilo que está te escravizando, te puxando para baixo. Chegue para Cristo e fale. Lembra o que Jesus falou? Jesus falou, fecha a porta do seu quarto e ora em secreto com teu pai. Chega na sua casa, vai para um local ermo, um local lá sozinho, procura um local e se abre com Deus, se abre com Jesus. Vale a pena, porque ele vai se compadecer de você, ele vai exercer misericórdia, vai te dar graça, o favor merecido, vai te fortalecer para que você supere essa deficiência e tenha uma vida vitoriosa em todos os sentidos. Deus te abençoe. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like, faça um comentário, até mesmo uma dúvida, e se inscreva para não perder as próximas postagens. Muito obrigado, Deus te abençoe.